Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A escola secundária de Westbrook, com suas imponentes fachadas de tijolos vermelhos e seu salão decorado com troféus reluzentes, gostava de se apresentar como modelo de excelência e igualdade de oportunidades. No entanto, por trás dessa imagem polida, a realidade era mais sutil. Alguns professores ainda viam certos alunos com desconfiança, julgando seu potencial não pelo trabalho, mas pela aparência ou histórico. Entre eles estava a senhora Henderson, professora de música por mais de 20 anos. Exigente, rigorosa e às vezes cruel, ela havia forjado a reputação de uma mulher intocável, que ninguém ousava contradizer. Cultivava uma autoridade quase teatral, e muitos alunos tremiam ao pensar em ser alvo de seu sarcasmo. Mas por trás da máscara de professora exemplar, seus preconceitos emergiam em farpas afiadas, muitas vezes proferidas em voz baixa, mas dolorosas o suficiente para deixar uma impressão duradoura. Jamal Carter, ele aprenderá a não responder. Aos 17 anos, era um dos poucos alunos negros no departamento de artes da escola. Apaixonado por música, passava horas praticando piano, encontrando nas teclas pretas e brancas uma fuga das tensões e julgamentos da vida cotidiana. Quieto, reservado, mas dotado de imenso talento, conquistara o respeito silencioso de vários colegas. No entanto, seu sucesso incomodava a senhora Henderson. Naquele dia, o auditório estava lotado. Os alunos aguardavam a audição final, pré-requisito para garantir uma vaga no prestigiado concerto anual da escola. A senhora Henderson, sentada atrás da carteira com os óculos escorregando pela ponta do nariz, observava Jamal com um olhar frio. Ela já havia planejado seu plano. Colocá-lo em uma situação impossível. Diante de toda a turma, ela lhe apresentou uma peça notoriamente difícil, daquelas que até pianistas experientes hesitavam em tocar sem preparação. Seu sorriso irônico dizia tudo. Ela queria vê-lo fracassar, tropeçar, virar motivo de chacota para os outros. Mas o que ela ainda não sabia era que Jamal carregava mais do que talento. Ele tinha uma força silenciosa, forjada pela dificuldade, e uma determinação inabalável. Naquele dia, a professora pensou que estava humilhando sua aluna, mas naquele dia seria o dia em que sua própria máscara cairia. O auditório de Westbrook fervilhava de entusiasmo. Os alunos da aula de música, vestidos com seus uniformes escolares, cochichavam uns com os outros enquanto aguardavam sua vez. Para muitos, a audição final representava mais do que apenas uma nota. Era uma oportunidade de serem selecionados para o concerto anual. Um evento para o qual a escola convidou pais, personalidades e até jornalistas locais. Sentada atrás de sua mesa, senhora Henderson estava distraidamente folheando suas partituras, seus dedos anelados batendo nervosamente na madeira. Seus olhos claros de repente caíram sobre Jamal, sentado na segunda fileira. Ele estava com as mãos entrelaçadas, o olhar baixo, concentrado. Sua presença calma a irritava. Ela não gostava daquela segurança silenciosa. Carter, a palavra é sua, ela disse bruscamente. Um murmúrio percorreu a sala. Vários alunos sabiam que Jamal era excepcionalmente talentoso, mas também conheciam os modos traiçoeiros do professor. Alguns trocaram olhares preocupados. Jamal levantou-se com lentidão comedida. Seu passo era firme, mas seus dedos tremiam levemente enquanto ele escovava a barra da calça. Chegando ao piano de cauda, ele respirou fundo. A senhora Henderson levantou-se e colocou uma grossa partitura no suporte do piano. O título da peça levantou algumas sobrancelhas na plateia. La Campanella de Liszt, uma das peças mais temidas pelos pianistas do mundo todo. Aqui está, Carter. Mostre-nos o que você sabe fazer. Seu sorriso era frio, cruel. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Todos entenderam, ela queria o fracasso. Jamal colocou os dedos nas teclas, com os olhos fixos no teclado. Por um momento, seu coração bateu tão forte que ele pensou que podia ser ouvido por todo o auditório. Mas ele se lembrou das longas noites de prática, das horas gastas ensaiando aquela mesma peça que aprenderá em segredo. Ele respirou fundo uma última vez e apertou o primeiro botão. Uma nota clara, quase cristalina, ecoou pela sala. E naquele preciso momento, todos entenderam que algo incomum iria acontecer. Os dedos de Jamal começaram a percorrer o teclado com uma agilidade surpreendente. Os compassos iniciais de O sino irrompeu, viva, clara, precisa. Cada nota ressoou no auditório como uma gota de cristal caindo no silêncio. Os alunos, que esperavam que ele hesitasse ou parasse, arregalaram os olhos. Um murmúrio de admiração ergueu-se do fundo da sala. Alguns alunos, apaixonados por música, sabiam o quão difícil era aquela peça.
exigia não apenas uma técnica impecável, mas também uma resistência incrível. Sentada em sua cadeira, a senhora Henderson sentiu seu sorriso congelar. Ela estava se preparando para humilhar Jamal, não para testemunhar uma demonstração de virtuosismo. Endireitou-se ligeiramente, cruzou os braços e tentou manter um ar de indiferença, mas seus olhos revelavam uma surpresa crescente. Jamal, por outro lado, nem sequer levantou a cabeça. Seu olhar estava fixo nas teclas, concentrado. Sua respiração seguia o ritmo da música. Cada salto, cada trinado, cada passagem rápida parecia executada com uma facilidade quase insolente. Uma aluna na primeira fila sussurrou para sua vizinha: "É incrível. É como se ele estivesse tocando há uma eternidade." O vizinho assentiu boquiaberto. À medida que a peça avançava, a atmosfera mudava. O que deveria ser um momento de humilhação transformou-se numa verdadeira performance, cativando todos na plateia. Até os alunos, que normalmente se sentiam entediados durante as audições, estavam presos às notas, como se estivessem hipnotizados. E enquanto a sala prendia a respiração, Jamal acelerou ainda mais, seus dedos batendo nas teclas com uma precisão quase sobre-humana. Ele não era mais um mero estudante, havia se tornado o mestre do palco. A senhora Henderson, pálida, percebeu gradualmente que havia subestimado sua aluna, e que poderia se arrepender amargamente. À medida que as notas se fundiam, a sala inteira congelou. Um alfinete poderia ter sido ouvido, o silêncio era tão denso, quebrado apenas pela cascata brilhante do piano. Cada passagem rápida parecia desafiar os limites humanos, mas Jamal tocava com maestria inabalável. Alguns alunos, inicialmente céticos, começaram a bater os pés discretamente no ritmo. Uma emoção estranha percorreu o auditório, uma mistura de admiração e orgulho. Muitos nunca tinham visto um colega chegar a esse nível, e certamente não aquele que o professor tentará ridicularizar. No fundo da sala, um aluno discretamente pegou o celular e filmou a apresentação. Ele instintivamente sabia que aquele momento ficaria gravado em sua memória, que ia além de uma simples audição acadêmica. A senhora Henderson, por outro lado, sentia o suor brotar em suas têmporas. Ela cruzava e descruzava as pernas nervosamente, os dedos cerrados em torno da partitura. Ela havia preparado seus versos ácidos para ridicularizar Jamal, mas, à medida que os segundos passavam, eles pareciam cada vez mais inúteis. Jamal, concentrado, sentiu a energia na sala mudar. Seu medo inicial de palco havia se dissipado. Ele não estava mais tocando apenas para passar em uma prova, estava tocando para si mesmo, para provar seu valor, para responder silenciosamente às humilhações que sofrerá. Seus dedos voavam, seus pulsos dançavam sobre as teclas, e cada ressonância preenchia o espaço com um poder quase solene. Ao chegar a uma parte particularmente temida da sala, vários alunos prenderam a respiração. A senhora Henderson, convencida de que ele estava prestes a tropeçar, inclinou-se ligeiramente para a frente. Mas Jamal cruzou o obstáculo com uma fluidez desconcertante, agarrando uma espontâneo para um aluno. Naquele momento ele não era mais apenas um estudante, ele era um artista. E todos, até os mais indiferentes, entenderam que estavam presenciando algo excepcional. A sala agora vibrava ao ritmo do piano. Cada nota de sino soou como um sino de vitória, ressoando nos corações dos espectadores. Jamal avançou em direção ao final da peça, a passagem mais perigosa, onde velocidade e precisão precisavam atingir seu ápice. Seus dedos voavam, martelando as teclas com elegância felina. Seus braços pareciam dançar, guiados por uma energia interior que transcendia o esforço. Seu rosto permanecia impassível, concentrado, mas em seus olhos brilhava uma chama que nenhuma humilhação poderia extinguir. "É impossível", um aluno no fundo sussurrou com os olhos arregalados. "Ele é melhor do que a maioria dos pianistas que já vi em concerto", acrescentou outro, boquiaberto. A senhora Henderson, por outro lado, estava à beira do colapso. Suas mãos tremiam, seus lábios fortemente comprimidos estavam ficando brancos. Cada segundo daquela apresentação a condenava ainda mais. Ela, que queria humilhar Jamal na frente dos colegas, se viu, a despeito de si mesma, espectadora de sua grandeza. Ela olhou ao redor da sala, mas não havia mais alunos para controlar. Todos estavam cativados por Jamal. Ninguém mais a ouvia. Então veio o impulso final. Jamal acelerou novamente, desafiando a velocidade, seus dedos batendo nas teclas como se fossem feitas de luz. E de repente a peça terminou com um acorde poderoso, longo e ressonante. Seguiu-se um silêncio absoluto, um momento suspenso em que ninguém ousava se mexer. Então, como uma onda, o auditório irrompeu em aplausos. Os alunos se levantaram, alguns gritando, outros assobiando para aplaudir Jamal. Os aplausos irromperam,
ressoando mais alto que a própria música. Jamal sentou-se lentamente com as mãos ainda apoiadas no piano, a respiração um pouco ofegante. Finalmente, olhou para cima e viu o que jamais imaginaria. A sala inteira de pé, os colegas aplaudindo e até mesmo algumas lágrimas nos olhos daqueles que nunca acreditaram nele. Somente a senhora Henderson permaneceu sentada, congelada, pálida como um fantasma. Ela então entendeu que o que ela pretendia ser uma humilhação, ao contrário, permaneceria como o momento em que sua autoridade entraria em colapso. Os aplausos ainda ecoavam no auditório quando a senhora Henderson se levantou abruptamente, batendo palmas 2 vezes para silenciá-los. Mas o contraste era cruel. Seu gesto parecia insignificante em comparação com a ovação que Jamal acabará de receber. Muito bom, ela disse com uma voz seca. Não foi perfeito, obviamente. Muita ênfase e digamos que faltou sutileza na performance. Sua crítica caiu como uma pedra na água. Ninguém acreditou. Os alunos trocaram olhares incrédulos. Um deles, ousadamente, sussurrou alto o suficiente para ser ouvido. Se isso não é perfeito, eu me pergunto o que você chama de perfeição. Uma risadinha abafada percorreu a sala, rapidamente abafada pelos olhares severos da senhora Henderson. Ela franziu a testa, sentindo que estava perdendo o controle da turma. Jamal, ainda de pé ao lado do piano, não respondeu. Seu silêncio era mais alto do que qualquer resposta possível. Sua calma contrastava com a agitação nervosa da professora, e a imagem falava por si. A aluna dominava a cena, enquanto a professora tentava desesperadamente se justificar. Para recuperar o controle, ela se virou para o resto da turma. E certo, chega de perder tempo. Próximo, ela disse em tom autoritário. Mas a energia na sala havia mudado. Ninguém parecia entusiasmado em seguir Jamal. A atenção, a admiração e até o respeito agora estavam concentrados nele, não nela. Ao fundo, o vice-diretor, que testemunhara discretamente a cena, anotava cada detalhe. Ele vira a tentativa de humilhação e, em seguida, a reação do público. Seu olhar pousou em Jamal e, em seguida, na senhora Henderson. Ele entendeu que aquela história não terminaria ali. E quando Jamal retornou ao seu assento sob o olhar admirado de seus colegas, a senhora Henderson percebeu que sua autoridade havia sofrido uma ruptura irreparável. Assim que a aula terminou, o auditório se encheu de murmúrios animados. Os alunos se aglomeraram ao redor de Jamal, alguns dando-lhe tapinhas no ombro, outros parabenizando-o com sorrisos espantados. Jamal, um pouco envergonhado com tanta atenção, agradeceu timidamente com a mochila pendurada no ombro. No fundo da sala, um aluno chamado Tiller pegou o celular. Ele havia gravado a cena inteira, desde o momento em que a senhora Henderson apresentou a música até a ovação final. Sem hesitar, postou o vídeo nas redes sociais com a legenda: quando um professor tenta humilhar seu aluno, mas é ele quem a ridiculariza com seu talento. Respeite o Jamal. Em menos de 1 hora, o vídeo começou a circular entre os alunos da escola. Os comentários começaram a surgir. Esse cara é um gênio. O professor deveria ter vergonha. Eu quero esse show inteiro. Naquela mesma noite, o vídeo se espalhou para além dos limites da escola. Compartilhado por contas musicais locais e alunos de outras escolas, atraiu a atenção de um público muito maior. Alguns músicos consagrados e intrigados comentaram sobre ele, elogiando o virtuosismo de Jamal. Enquanto isso, a senhora Henderson, sentada em casa e em frente ao computador, ficou horrorizada ao descobrir seu rosto congelado nos vídeos. Seu sorriso cruel, seu tom condescendente e, em seguida, a explosão de aplausos para Jamal. Estava tudo lá, exposto para milhares de espectadores. Ela sentiu o coração afundar. O que deveria ser uma humilhação privada estava se transformando em um escândalo público. E enquanto ela já imaginava as repercussões, Jamal simplesmente ficou sentado em seu quarto, com fones de ouvido, tocando calmamente sua música favorita. Mal sabia ele que aquele vídeo mudaria sua vida. Na manhã seguinte, a escola Westbrook estava tudo menos normal. Os corredores fervilhavam de comentários. O vídeo de Jamal. Todos os alunos tinham visto, e alguns professores até o compartilharam. A imagem do aluno brilhante superando o professor havia se tornado um símbolo de vingança silenciosa contra a injustiça. Quando Jamal entrou no pátio, imediatamente sentiu os olhares se voltarem para ele. Alunos que ele nem conhecia se aproximaram para parabenizá-lo. Alguns apertaram sua mão, outros simplesmente disseram: "Cara, você é uma lenda." Ele permaneceu humilde, balançando a cabeça com um pequeno sorriso, mas no fundo ele lutava para perceber o que estava acontecendo. Enquanto isso, em seu escritório, Amy Clarkson, o diretor, olhou fixamente para a tela do computador. O vídeo já havia alcançado milhares de visualizações.
A expressão de desprezo da senhora Henderson, seguida pela brilhante atuação de Jamal, forneceram evidências contundentes. Ele suspirou profundamente e pegou o celular. Tragam a senhora Henderson e o aluno Jamal Carter imediatamente. Algumas horas depois, Jamal se viu sentado na sala do diretor, com as mãos cruzadas, um pouco nervoso. A senhora Henderson entrou com um rosto impassível e as bochechas coradas de raiva reprimida. Ela se sentou rigidamente, evitando cuidadosamente o contato visual com a aluna. O diretor olhou para eles por um longo tempo e então falou com voz calma, mas firme. Eu vi o vídeo. A cidade inteira viu. E devo dizer que o que descobri me preocupa profundamente. A senhora Henderson foi rápida em se defender. Foi só um exercício de ensino. O aluno tocou bem, é claro, mas nunca tive a intenção de humilhá-lo. O diretor levantou uma sobrancelha. Sério? Porque o que eu vi foi exatamente o oposto. E esta não é a primeira reclamação que recebo sobre você. Jamal permaneceu em silêncio. Sua calma falava por si. Ele não precisava justificar nada. Sua música já havia contado a verdade ao mundo. Naquele momento, a senhora Henderson percebeu que estava enfrentando não apenas um aluno, mas também as consequências de suas próprias ações, agora expostas publicamente. O vídeo de Jamal não se limitou à escola. Logo pais, ex-alunos e membros da comunidade local começaram a compartilhá-lo nas redes sociais. Comentários indignados surgiram. Como um professor pode tentar humilhar um aluno talentoso desse jeito? Esse garoto merece uma bolsa de estudos, não ser ridicularizado. Que vergonha desse professor! Pela manhã, o telefone do Sr. Clarkson tocava sem parar. Os pais exigiam uma explicação. Grupos locais de direitos civis entraram em contato com a escola, indignados com o comportamento da Sra. Henderson. Até mesmo veículos de comunicação regionais noticiaram a história, impressionados com o desempenho de Jamal e a tentativa frustrada da professora de rebaixá-lo. Na escola, o clima havia mudado completamente. Alunos de todas as turmas, negros e brancos, o parabenizavam. Jamal agora era visto como um símbolo de coragem e talento. Ele não era mais apenas um aluno, representava dignidade e resiliência diante do preconceito. A senhora Henderson, por sua vez, viu sua reputação ruir em tempo real. Ligações de pais e jornalistas furiosos a deixaram furiosa. Mas não havia nada que ela pudesse dizer para apagar o que havia sido filmado. Até mesmo alguns colegas que antes a apoiavam agora cochichavam pelas costas, cientes de que ela havia ultrapassado os limites. Em seu escritório, o diretor Sr. Clarkson tomou uma decisão clara. Senhora Henderson, seu comportamento será investigado formalmente. A senhora será suspensa enquanto analisamos a situação. Quanto a Jamal, fique tranquila, pois ele será reconhecido por seu talento e coragem. Jamal, humilde como sempre, assentiu. Mas por dentro, uma sensação de orgulho o inundou. Sua paixão e disciplina haviam transformado uma tentativa de humilhação em uma vitória retumbante. E à medida que a comunidade continuava a compartilhar sua história, ele percebeu que aquele momento marcaria sua vida para sempre. Ele acabará de provar que nenhuma injustiça, por mais traiçoeira que fosse, poderia extinguir o talento e a dignidade. Poucos dias depois, a investigação interna sobre a senhora Henderson resultou em uma decisão final. Ela estava temporariamente suspensa e designou treinamento obrigatório sobre diversidade, inclusão e pedagogia respeitosa. A administração da escola emitiu um comunicado. A escola Westbrook condena todo comportamento discriminatório. Elogiamos o aluno Jamal Carter por seu desempenho excepcional e coragem exemplar diante de uma situação difícil. A notícia se espalhou rapidamente. O vídeo da apresentação de Jamal continuou a circular nas redes sociais, acumulando milhares de visualizações e compartilhamentos. Muitos professores e músicos locais reconheceram seu talento, e oportunidades começaram a se abrir para ele. Convites para concertos, aulas particulares com pianistas renomados e até mesmo a possibilidade de obter uma prestigiosa bolsa de estudos em música. A senhora Henderson, por sua vez, ficou sozinha com sua reputação manchada. Suas tentativas de justificação não convenceram ninguém. Ela finalmente compreendeu, para sua grande amargura, que sua arrogância e preconceito tinham consequências irreversíveis. O que ela pretendia ser um momento de dominação e escárnio transformou-se em uma humilhação pública para si mesma. Jamal, por sua vez, manteve-se fiel à sua humildade. Apesar da admiração que recebeu, continuou a trabalhar seriamente, focado na sua paixão pela música. Mas, no fundo, sabia que essa experiência havia marcado uma virada em sua vida. Ele havia provado que talento, coragem e perseverança sempre poderiam triunfar diante da injustiça.
E enquanto a cidade inteira ainda comentava essa performance memorável, Jamal Carter se tornou mais do que um estudante. Ele se tornou um símbolo de esperança e dignidade para todos aqueles que foram subestimados ou discriminados. Poucas semanas após a audição, a história de Jamal ganhou uma dimensão inesperada. A mídia local e nacional noticiou sua apresentação. Reportagens relatavam não apenas o talento excepcional do jovem pianista, mas também a tentativa frustrada de seu professor de humilhá-lo. Jamal havia se tornado um símbolo de resiliência e justiça. A escola Westbrook realizou um concerto especial em sua homenagem, onde Jamal foi convidado a se apresentar como solista diante de todos os alunos, pais e professores. Naquele dia, ele subiu ao palco com uma confiança silenciosa, seu instrumento brilhando sob os holofotes. Cada nota ressoou com a mesma potência e precisão da fatídica audição. Ao som do acorde final, o auditório irrompeu em aplausos e vivas. A plateia se levantou, alguns com lágrimas nos olhos, cientes de terem testemunhado um momento único. Jamal sorriu levemente, humilde mas orgulhoso. Ele não havia apenas tocado música, ele havia inspirado uma comunidade inteira. A senhora Henderson, presente na plateia, só conseguia sentar-se, impotente e em silêncio. Sua arrogância fora superada pelo talento e pela dignidade de sua aluna. Ela compreendeu definitivamente que a humilhação que tentará estava saindo pela culatra. Logo depois, Jamal recebeu várias bolsas de estudo e oportunidades de treinamento musical. Conservatórios e professores renomados queriam trabalhar com ele. Mas, acima de tudo, ele havia conquistado o respeito de seus colegas e da comunidade. Enquanto a cidade continuava a falar sobre seu desempenho, Jamal percebeu algo mais profundo. A verdadeira vitória não residia apenas na admiração ou nas recompensas, mas em transformar uma tentativa de humilhação em prova brilhante do seu valor e resiliência. Naquele dia, Jamal Carter tornou-se mais do que apenas um aluno de Westbrook. Ele se tornou um modelo de coragem, talento e dignidade. Um exemplo vivo de que o respeito e o trabalho duro sempre triunfam sobre a injustiça.